Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passado bem, assistido às aulas, gostando da primeira aula? Agora vamos lá para a segunda, né? Nossa segunda aula de clínica cirúrgica. Vamos falar de alguns procedimentos, tá? Vamos falar de algumas terminologias, tá? Vão se habituando. Então, bora. Vamos começar a aula. As terminologias utilizadas no processo de descontaminação. Asepsia são meios utilizados para não contaminar uma área isenta de micro-organismos. Gente, isso aqui, ó, asepsia, tá? Então, minha mão tá suja, vou lavar a mão. Aqui, ó. Não vou fazer propaganda, óbvio. Tô ganhando nada com isso. Ó, né? Acho que toda casa tem igual a minha. E aí, vamos fazer o processo de asepsia, né? Meios utilizados para não contaminar uma área que está o quê? Estéril, né? Então, isso aqui é fazer uma asepsia, tá? Antisepsia, utilização de um produto antisséptico numa área contaminada. Isso aqui, né? Que é isso? Álcool, tá? Antisséptico é um produto químico utilizado para a realização de antisepsia. Um antisséptico muito comum, clorhexidine, tá? Muito comum lá no centro cirúrgico. Só tem clorhexidine e polvidine também, tá? Polvidine era aquele iodo, tá? É o polvidine. Esterilização é o procedimento utilizado para a completa destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive a esporulada. Então, lá na autoclave é que faz a esterilização, tá? Autoclave, para quem não sabe, é aquele forno grandão que tem nos hospitais. Aquilo é autoclave. Desinfecção é um processo de destruição de micro-organismos patogênicos ou não, quer dizer, pode causar doença ou não, na forma vegetativa, não esporulada. O que é uma forma esporulada? Vocês viram lá em microbiologia, aquelas que tem umas perninhas assim, né? De artigos semicríticos através de meios físicos e químicos. Então, a desinfecção é o que a gente chama das limpezas, né? Temos a limpeza concorrente, temos a limpeza terminal. A limpeza concorrente, gente, é a limpeza que se faz entre uma cirurgia e outra. A terminal é quando termina todas as cirurgias do dia. Então, é feita a limpeza terminal. Como que é feita a limpeza terminal? Limpa tudo, limpa o teto, limpa as paredes, limpa os móveis, lava, tá bom? Isso é desinfecção. E desinfectantes são as substâncias químicas capazes de destruir todas as formas vegetativas de bactérias, fungos, vírus e artigos. Então, lá quem for trabalhar com CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH, que é Setor de Controle de Infecção Hospitalar, então vai saber bastante sobre esses produtos, tá? E quem trabalha no CME também, no Centro de Material de Esterilização, sabe muito desses produtos, tá? Temos os germicidas, né? Que são produtos ou substâncias capazes de destruir indiscriminadamente ou seletivamente micro-organismos a temperatura ambiente, quer dizer, eu falei do clorhexidine é um germicida, tá? Limpeza é o fundamental para a remoção de matéria orgânica presente nos artigos, e degermação consiste na eliminação dos micro-organismos patogênicos das mãos e dos antebraços da equipe cirúrgica. Então, quando a gente faz lá a lavagem, né? Lavagem das mãos, depois a gente lava os braços, o cotovelo, lá no centro cirúrgico, chama-se degermação.
Vamos falar humanizando o preparo do cliente para a cirurgia, né? Como o estado emocional pode interferir diretamente na evolução do pós-operatório, é importante que o cliente receba orientações sobre os exames, a cirurgia, como retornar à mesa, os procedimentos no pós-operatório, bem como esclarecimentos sobre a importância de sua cooperação. Gente, cirurgia é cirurgia, né? A gente não tem nem o que discutir de cirurgia, porque o paciente fica ansioso, principalmente se ele nunca entrou no centro cirúrgico, né? Ele fica ansioso, ele fica nervoso, né? E tudo sobe no paciente, né? Se ele tem diabetes, aí você vai aferir, né? Vai mensurar lá o destro, o que tem? Tá alto. A pressão tá alta, né? Tudo alto, porque ele tá nervoso, né? Então, deixar o paciente tranquilo é nossa função. Explicar para ele quanto ao procedimento é nossa função. Explicar o que vai acontecer lá no centro cirúrgico é nossa função. Tranquilizar o paciente e os familiares também é nossa função, tá bom? Para transmitir uma sensação de calma e confiança, a equipe de enfermagem deve manter uma relação de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, colocar-se na posição do outro sem críticas ou julgamentos, o que muitas vezes ajuda a compreender seus medos e inseguranças, possibilitando uma relação interpessoal de respeito e não de autoridade. Gente, aquele negócio assim, nossa, a mulher velha dessa com medo. Gente, para com isso. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Não é porque o paciente tá lá que ele não tá com medo. Eu acho que todo mundo tem medo de cirurgia, tá? Além disso, possibilita certa tranquilidade, favorecendo o entrosamento do cliente e da família com o ambiente hospitalar, o que interfere beneficamente nas suas condições para a cirurgia. Quanto mais tranquilo e mais confiante esse paciente tem na equipe, mais rápido ele vai sair do hospital, mais fácil vai ser fazer os procedimentos nele, tá bom? Aquilo que eu falei em pediatria. Pegar a confiança do paciente. Como que a gente pega a confiança do paciente? Além da educação, óbvio, isso em qualquer lugar que nós vamos. Além da educação, a gente tem que passar segurança no que a gente fala, ter certeza do que a gente fala, né? Com relação ao cliente, é importante lembrar que a comunicação não verbal, quer dizer, o olhar, como ele senta, como ele gesticula, fala muito sobre ele, tá? Também comunica suas necessidades. Portanto, ao buscarmos entender esses sinais, teremos maiores condições de melhor compreendê-lo. Às vezes o paciente fala assim, tá tudo bem, seu Antônio? Tá? Aí ele fica assim, né? Com a mão, ou a perna fica balançando, né? Ele tá tranquilo? Não, ele tá mega ultra blaster, né? Preocupado. Ao prestar orientações pré-operatórias, a equipe de enfermagem deve estar atenta ao fato de que as necessidades de um cliente são diferentes das do outro. Óbvio, a sua dor é diferente da minha dor, né? A gente pode bater o mesmo dedo, mas eu posso sentir menos dor e você mais, ou ao contrário, eu mais e você menos. A dor, gente, o medo é de cada um, tá? O momento mais adequado para o cliente e a família receberem as orientações e participarem do processo de aprendizagem é quando demonstram interesse pelas informações, revelada muitas vezes através de perguntas ou busca da atenção da equipe de enfermagem. O momento mais adequado para o cliente e família receberem... Acho que repetiu aqui. Então, gente, olha só, é muito importante buscar a atenção deles. Você vai passar todas as informações do pós-operatório quando ele já estiver entrando na mesa de cirurgia? Não. A gente vai fazer isso antes, né?
principalmente aquelas orientações a respeito da hack, que não pode mexer a cabeça, né? Que ele vai sentir um desconforto, não sei o que. Todas essas informações tem que ser antes dele entrar na mesa cirúrgica. Gente, ele entrou na mesa cirúrgica, lascou. Ele não vai prestar atenção no que você tá falando, tá bom? Prevenção de complicações no pré-operatório. Vamos começar a falar agora de alguns procedimentos, tá? O preparo físico do cliente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico. Sem preparar, não tem cirurgia, né? Bem como para evitar complicações posteriores ao mesmo, né? Então, vamos preparar o paciente para a cirurgia e para o pós-operatório, tá? Evitar essas complicações requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados com o preparo intestinal, vesical, da pele e prevenir ocorrências de infecções. Então, esvaziamento intestinal, né? O esvaziamento intestinal no pré-operatório diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito do medicamento anestésico, né, que é um relaxante muscular. Existem controvérsias quanto à importância desse procedimento pré-operatório. Dependendo do cliente, da cirurgia e da equipe que o assiste, o preparo intestinal pode ser realizado mediante a utilização de laxativos, lavagem intestinal ou os dois, tá? Geralmente, esse preparo ocorre de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico. Vamos lá ver. Então, nós temos lá 2 tipos de esvaziamento intestinal. Nós temos a lavagem intestinal e nós temos o enema, que a gente chama, tá? O enema, quem for trabalhar em pronto-socorro, faz bastante, tá? Lavagem intestinal eu nunca vi no pronto-socorro, eu só vi o enema, tá? Então, o que é a lavagem intestinal, ou enteroclisma? É a introdução de um líquido, um volume de 2.000 ml no intestino através do ânus ou da boca, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. Tá vendo essa imagem aqui? Então, que pega um equipo, né, a bolsa é um óleo mineral, tá bom, gente? E aí, introduz no ânus do paciente esses 2.000 ml, tá bom? Isso é lavagem intestinal. Enteroclisma também é uma lavagem intestinal, mas tá vendo aqui do ladinho esses frasquinhos? Então, esse aí é o enema. Cada coisinha dessa tem entre 300 a 500 ml, tá? Você morna ele para introduzir no ânus do paciente. Lá em posição... Esqueci o nome da posição, que a perna fica um pouco dobradinha assim, eu vou lembrar do nome da posição para vocês, né? E aí vocês pegam, introduz no ânus e aperta o frasquinho, apertando o frasquinho, entra esse líquido e aí logo o paciente vai evacuar, tá? Colostomia. O presidente da República, nós sabemos que utilizou, né, a bolsa de colostomia. Colostomia é um orifício artificial feito para a esterilização de uma alça intestinal fixada na parede abdominal, criando uma abertura temporária ou permanente para a saída das fezes. Gente, é realizada uma incisão abdominal, né? E o médico, ele pega essa alça, exterioriza. Vocês vão ver na imagem depois, tá? Ele dá uma exteriorizada ali nessa alça, tá? Para sair as fezes por ali. Não vai sair pelo ânus, vai sair pela bolsa, tá? A numeração das sondas retais deve ser selecionada de acordo com a idade e o sexo do cliente, sendo de 14 a 20 para crianças e adolescentes, de 20 a 24 para mulheres e de 24 a 26 para os homens. Caso a sonda apresente diâmetro maior do que a do ânus do cliente,
e seja introduzida sem lubrificante, poderá provocar lesões durante a sua passagem. Gente, essa parte aqui da sonda, da numeração de sonda, é lá na lavagem, tá? Não é na colostomia, tá bom? Então, aqui, gente, vocês estão vendo a esterilização? Tá vendo? Tem a imagem 1, 2, né? Dá pra ver bem o que é a colostomia, né? A esterilização pode ser lateralizada, pode ser aqui no centro do abdômen, né? Bem perto ali do umbigo, dá pra ver nesse senhor. E ali tem um bottom. Tem paciente que não tem esse bottom. Com o bottom fica mais fácil, porque você pega e encaixa a bolsa bonitinho. Quando não tem o bottom, o que acontece? Você tem que limpar bem ao redor dessa colostomia. Você pega, limpa bem, né? Desinfecta bem, faz asepsia bonitinha ali, antisepsia. E aí tem um negócio assim, que você tem uma numeração de circunferência. Então, você tem que ver certinho, cortar e colar ali para você cola junto com a bolsa, tá? Quando a gente voltar às aulas, vocês vão ver lá no laboratório mais explícito. E eu vou colocar um vídeo também, tá bom? Então, o procedimento pode ser realizado no próprio quarto do cliente ou em sala apropriada, mas a equipe de enfermagem deve estar atenta em promover a privacidade do cliente, do paciente. Para que a lavagem intestinal tenha maior efeito, recomenda-se que o cliente tente reter o líquido da lavagem por cerca de 15 minutos, tá? Então, tem todo um cuidado aí também no pós-operatório, tá? O cuidado é extremo, porque isso pode pegar infecção, gente, vocês não sabem como, tá? Então, tem que ter todo um cuidado, beleza? Alguns conheciam, tenho certeza que outros não. Vamos falar do esvaziamento da bexiga, que é o quê? A passagem de sonda vesical, né, de demora, não de alívio, tá? Então, recomenda-se seu esvaziamento espontâneo antes do pré-anestésico. Quer dizer, gente, a gente vai falar das medicações pré-anestésicas, tá? Então, para ter melhor efeito, é melhor você passar a sonda antes de dar o pré-anestésico nele, tá? Olha, seu José, vai fazer xixi, tá bom? Aí fez o xixi, faz a passagem de sonda nele, tá? Por que isso? Porque às vezes tá muito cheio, quando você passa a sonda, já dá uma pressãozinha ali, tá bom? E às vezes é incômodo. Paciente que diz que tá incômodo, às vezes a bexiga dele tá muito cheia. Então, é melhor pedir para ele, se possível. Se não for possível, passa-se assim mesmo, tá? Em cirurgias em que a mesma necessite ser mantida vazia ou naquelas de longa duração, faz-se necessário passagem de sonda de demora, o que é feito geralmente no centro cirúrgico. Passagem de sonda, gente, eu já vi as meninas passar antes de entrar no centro cirúrgico, tá? Lá no quarto do paciente, passar sonda nele. Mas, às vezes, eles ficam um tempinho antes dele entrar na sala cirúrgica, eles ficam um pouquinho ali na RPA, né? Que é a recuperação anestésica, né? Pós-anestésica. Então, eles ficam um pouquinho ali. Então, ali as meninas pegam e passam a sonda no paciente. Mas o mais comum é passar sonda lá na clínica cirúrgica. O preparo da pele. Ai, professora, mas a senhora não explicou a passagem de sonda. Gente, eu não vou explicar a passagem de sonda agora para vocês. Quando a gente voltar, a gente vai ver isso lá no laboratório, tá? Porque fica meio complicado eu explicar para vocês como passa uma sonda vesical de demora, tá? Porque tem todos os materiais e aí cada um vai fazer a passagem de sonda bonitinho. Lembra que era pra gente ter introdução? Então, na introdução vocês veriam tudo isso, a passagem de sonda. Mas fiquem tranquilos que nós iremos ver lá no laboratório, vocês irão fazer a passagem de sonda. É só para vocês saberem que na clínica cirúrgica tem cirurgias que precisa passar
a sonda vesical de demora, tá? Preparo da pele. O banho é uma rigorosa limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica. Deve ser realizados para diminuir a possibilidade de contaminação. Porque, gente, o pelo, ele tem, né, aqueles, da pele sai um pouquinho, passando por pelo, um pouquinho de sebo, né? Por causa das glândulas sebáceas. Então, tem sebo, às vezes tem sujidade, né? Então, não pode ter nenhum pelo ali na incisão cirúrgica, né? No local que vai fazer incisão cirúrgica, justamente por causa do risco de infecção, tá? De acordo com o tipo de cirurgia, o cliente pode necessitar ser encaminhado para a cirurgia sem pelos na região operatória, sendo então necessária uma tricotomia. Gente, eu não vou depilar o paciente, tá? Eu vou realizar uma tricotomia. Existem controvérsias se a tricotomia aumenta ou diminui o potencial de infecção da ferida operatória. Por esse motivo, recomenda-se que sua realização ocorra o mais próximo possível do momento da cirurgia, no máximo 2 horas antes. Se possível, realizar a tricotomia nesse período. Se não possível, vai ser 12 horas antes, 8 horas antes, que normalmente fala assim para o paciente tem cirurgia de manhã, logo cedinho, pede para ele realizar de noite, toma banho e realiza a tricotomia, tá? Em menor área possível. Entretanto, existem cirurgias nas quais a tricotomia é absolutamente necessária, como as de crânio. Normalmente, as de crânio realiza-se a tricotomia na sala cirúrgica, tá? Não é anteriormente. Porque o que acontece? Às vezes você não precisa fazer a tricotomia da região toda da cabeça, apenas de uma parte. Então, o médico que vai orientar, tá? Assistência de enfermagem na tricotomia. Então, a gente tem a cirurgia craniana, torácica, cardíaca, abdominal e de membros, né? Então, na cirurgia craniana, raspa-se o couro cabeludo total ou parcial e o pescoço, tá? Se tiver pelo no pescoço, vai raspar também. Nas cirurgias de pescoço, óbvio. Nas de crânio é do lado, né? Ou é do lado que o médico for fazer cirurgia, ou raspa a cabeça toda, tá? Cirurgia torácica, raspa os pelos do tórax anterior e posterior. Então, quer dizer, vai pedir para o paciente raspar aqui da frente e das costas também, tá? Até a cicatriz umbilical, até lá o umbigo, podendo se estender-se tal processo até axilas e lá na região inguinal, tá? Cirurgia cardíaca, as áreas a serem raspadas são o tórax, né, até a metade do dorso, até mais ou menos a cicatriz umbilical, né, ou anterior, né, a cintura, os punhos, dobras do cotovelo e região inguinal. Acrescenta-se a face interna das coxas quando as cirurgias de revascularização do miocárdio. Vamos fazer a ponte de safena, às vezes precisa raspar as coxas do paciente, tá? Cirurgia abdominal. Recomenda-se a tricotomia da região mamária, quer dizer, aqui das mamas, até a pubiana, anterior e posterior no caso dos senais. Gente, tem homem que tem um monte de pelo, tem mulher que também tem. Então, essa região aqui daqui da cintura, aqui perto do cóccix, aqui, precisa ser toda tricotomizada por conta da cirurgia renal, tá? Nas cesáreas, região abdominal, via baixa, raspa-se a região pubiana, né? No parto normal também tem que fazer o quê? Toda ali a tricotomia na região genitália, né? Cirurgia dos membros. Raspa o membro a ser operado, acrescentando-se ou não as regiões da axila e a pubiana, tá? Por exemplo, se for as pernas, uma das pernas, além da perna tem que ser a região ali pubiana também, tá? Tricotomia.
consiste na retirada dos pelos através da raspagem da pele ou do couro cabeludo, com o objetivo de diminuir os riscos de infecção e facilitar o manuseio e visualização da área a ser trabalhada. Então, ali, tricotomia, a gente viu algumas partes, as regiões, né, de cirurgia, como que deve ser realizada a tricotomia, e aqui embaixo tem a fotinho para vocês, né, da tricotomia. Tá? As regiões todas que eu falei ali, ó, região inguinal, né? A região pubiana, o dorso, né? As costas, tudinho isso, todas as regiões, tá bom? Vamos falar do jejum. O jejum é mega ultra importante, né? Por causa justamente porque o paciente vai estar inconsciente, né? E ele pode vomitar por conta da anestesia e vomitando, como ele tá, na maior parte das vezes a cirurgia, ele tá em decúbito dorsal, então ele pode broncoaspirar o que ele vomitou e ir lá parar pro pulmão e lascar tudo, né? Então o jejum é muito importante, tá? A manutenção do jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia, objetivo evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares por conta da anestesia. É importante que tanto o cliente como seus familiares tenham conhecimento deste cuidado para que possam entender o motivo e efetivamente o cumprimento do mesmo. Gente, é muito importante o paciente e a família saber do perigo que é, né? E da importância que é o paciente estar em jejum. É sério, porque a maior parte das cirurgias, aquilo que eu falei, ele está em decúbito dorsal, quer dizer, de barriga para cima, né? Não tem nada na cabeça dele, não tem nenhum travesseiro, não tem nada, ele tá a 0 graus mesmo. Às vezes a mesa cirúrgica, ela é elevada a 30 graus, né? Mas é muito raro, tá? A não ser que seja uma cirurgia abdominal ou uma outra cirurgia que necessite a elevação da mesa cirúrgica, mas normalmente a mesa está a 0 graus. Então, o risco, se ele tá com a barriga cheia, ele tomar uma anestesia e ele vomitar e ele broncoaspirar isso, é alta. Então, tem que mostrar a importância pro paciente do jejum, tá bom? A aula acabou hoje. Hoje foi um pouquinho mais extensa, porque a matéria é grande, tá? Então, eu dou prioridade em algumas matérias, vocês verem tudo que for possível, tá? Então, hoje foi um pouquinho mais extensa, foi de 15 slides. Então, pessoas, 1000 beijos, deixa o seu like, seus comentários, né? As dúvidas também pode deixar lá, é que eu demoro para visualizar lá, porque vocês sabem que eu tô na correria aí com outras coisas, mas uma horinha que eu tenho, eu respondo, tá bom? E eu vou deixar alguns vídeos lá complementares para vocês. 1000 beijos, brigadão, tchau!